dentro dessa modificação de time, pressão minha de fora. Teve um jogador que acabou virando uma casquinha de banana pra ele. Eu quero ouvir a tua opinião, se você concorda comigo ou não. O Vasco tinha um time que vinha funcionando, não dava espetáculo, muito pelo contrário, a torcida era revoltada do jeito que o time jogava, mais pontuava. E aí volta na história da brincadeira do Zé Binário, 1-0, 1-1 e por aí vai, ia fazendo os pontinhos. Muito com o Peck e Figueiredo fazendo uma recomposição absurda e ajudando na solidez defensiva do time. Acabava faltando um pouquinho, na minha visão, no terço final. Ficava muito ali entre o Andrei, que conseguia ser elemento surpresa às vezes, o Nenê e o Raniel, que estava num momento muito bom. E aí, quando vem a contratação do Palácio, que chega o recurso da 777, e aí precisava-se do empréstimo Ponte ainda. Pô, vamos pegar parte desse dinheiro e contratar pelo menos um jogador? E aí veio o Carlos Palácio, jogador de seleção chilena, né, badalado e tal, não deu muito certo no Inter, tinha até ido bem no primeiro momento, depois teve uma queda. E aí eu lembro... Era uma aposta, né? Sim, era uma aposta. Mas é um jogador de um quilate superior aos que estavam naquele momento na formação. Se imaginava dessa forma. Dessa forma. E aí, óbvio que vai gerar-se uma pressão de que tem que arrumar um lugar para esse cara. Esse cara custou 2 milhões de dólares de um clube. Numa dificuldade absurda, gasta 2 milhões de dólares num jogador e o cara não vai jogar. E eu lembro de um jogo pra mim, que, pelo menos pra mim, que assim, é o exemplo disso. O Maurício tentou botar o Nenê e o Palácio pra jogar junto contra o Novo Horizontino. Salvo engano, ele até espeta o Palácio de ponta. E a gente não consegue ter aquilo que tinha nessa recomposição fundamental com o Peck Figueiredo. O Vasco faz um jogo muito ruim contra o Novo Horizontino lá e perde o jogo ali. Depois o Nenê acho que acaba por coincidência tomando amarelo. Eu acho que próximo ali o Palácio é titular contra o Sport sem o Nenê. Sim. E depois ele tenta, ele ou o Jorginho, já não lembro quem, tenta encaixar o Palácio de qualquer jeito, botar ele de segundo volante, que é quando ele faz alguns bons jogos. Queria ouvir agora bastidores disso. Realmente foi um complicador o Palácio nesse momento? Tentava se colocar ele no time de uma forma um pouco assodada e aí bagunçou um pouco o coletivo? Não sei. Com sinceridade eu não vou saber te responder, porque isso é uma parte técnica, né? A gente nunca procurou entrar no contexto técnico de escalação. Não, isso é o treinador, mas você está ali observando. A gente sempre falava o que a gente entendia, mais ou menos, o que a gente achava, aquilo que eu te falei. O toque é dado, né? Lógico. Você muitas vezes... O Jorginho, por exemplo, quando chega, não tem o histórico todo, né? A gente precisava passar informações para ele. A questão do Palácio, na realidade, assim, o Vasco não tinha dinheiro, tem a segunda janela e a 777 não, ela faz o aporte, mas ela não se mete em contratação nem nada. E aí foi pedido até dinheiro para fazer investimento e tal. E não liberaram. E eles vão liberar o dinheiro a partir de setembro. Não, por que eles não liberaram? Porque o dinheiro do Palácio é do empréstimo Ponte. Não, do empréstimo Ponte. Tinha que aprovar a SAF ou não, porque se a SAF não aprova... É verdade, ainda estava naquela época. Aí é mais também. Dinheiro que entra no negócio. E a diretoria fala para mim, Brasil, tem 2 milhões de dólares para contratar um jogador. Eu falei... Vocês sabem que com 2 milhões de dólares hoje, a gente não contrata um grande jogador. Um craque, nada disso. Brasil, a gente tem que dar um jeito de contratar um jogador. Se for um pedido do Salgado. Até você falou, foi da diretoria do clube. Tá. Eu falei, tá bom, vamos ver o que tem. Logicamente que isso tudo é mapeado e etc. E o Palácio estava mapeado de alguma maneira. Até no início do ano estava mapeado. Vamos ver se o Internacional faz negócio ou não. O Internacional faria o negócio e a gente resolveu apostar. É um jogador com uma qualidade muito grande. O problema dele era mental, tá certo? Ele não se adaptou ao Brasil. É verdade que ele teve depressão no Vasco? Não, comigo não. Não sei se depois, mas comigo não. Ele era um menino que claramente tinha um problema de adaptação. Era muito introspectivo, entendeu? Eu tive essa informação, que ele teve depressão no Vasco. Não na minha época lá, como depois com o Paulo eu não sei exatamente o que aconteceu, mas na minha época eu não soube disso. Mas ele treinava muito bem, né? Demonstrava a qualidade técnica que ele tem, sem dúvida nenhuma.
E se de alguma... O Nenê era imprescindível, né? Naquele momento, o Nenê era imprescindível para o time. Então, logicamente que os treinadores, ao meu ver, tentaram encaixar o Palácio na escalação. Acho que, assim, cara, tecnicamente, a gente tinha que fazer algo para melhorar. Eu acho que o Andrei foi muito importante, o próprio Marlon foi muito importante, o Ignaldo foi muito importante no acesso. Já na reta final. O Nenê, o Raniel, entendeu? São jogadores, Peck, Figueiredo, todos eles foram muito importantes. Na parte técnica, a gente precisava melhorar o aspecto técnico do time, né? O Palácio era uma melhora nesse aspecto. Então, colocar ele como um segundo volante ou até como extremo ali e tal, é o que você falou, perdeu-se muito em combatividade e etc. Mas a gente, de alguma forma, ganhava tecnicamente, né? Mas, infelizmente, a coisa não aconteceu como a gente esperava.